Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vejam agora essa aula. O meu grande abraço a todo o grupo do Ius Dicere e o professor Pilate, os nossos colegas, Lucas, os professores que me antecederam e toda a plateia, toda a audiência que nos dá a honra dessa aula. Eu quero dizer que estou muito feliz em participar desse ciclo de palestras. E hoje nós vamos falar sobre o latim, o direito e a interpretação e a aplicação das leis. O que uma coisa tem que ver com a outra. Em síntese, nós vamos debater isso e será um momento muito importante para a valorização das fontes romanas e do latim. Afinal de contas, tudo isso tem que ter alguma aplicação. E a aplicação é justamente essa. A aplicação no direito, na prática, na vida, no dia a dia dos profissionais do direito. Então, eu vou falar aqui sobre os usos do latim e das fontes e a interpretação e aplicação do direito. Esses são os dois tópicos importantes da minha palestra. Primeira coisa, nós temos que ter a certeza de que o texto de saída tem coerência com o texto de entrada. Então, se eu tiro alguma fonte, algum trecho de uma fonte romana, isso tem um contexto histórico, tem uma significação. Tem que ter a pertinência temática e o cuidado histórico com isso para o texto de entrada. Quais são esses textos de entrada? Elaboração de pareceres, pesquisas acadêmicas, monografia de final de curso, dissertações de mestrado, teses de doutorado, um trabalho monográfico qualquer, um artigo, tem que ter essa pertinência, porque, afinal de contas, a pessoa pode ser indagada. Escute, o que tem a ver isso que você trouxe do direito romano com este tema aqui? Por isso é importante a pesquisa histórica e o domínio do latim. Porque, às vezes, você pode pegar um texto que é exceção, pensar esse texto e tomar como regra. E, na verdade, não é isso. Tá? Então, essa preocupação é importantíssima. Os usos retóricos dos textos romanos. Claro que o argumento ad autoritatem do latim existe, é preponderante. A doutrina é muito mais forte, porque é o argumento de autoridade mais sólido que nós temos. Mas, mesmo assim, às vezes, tribunais decidem sem que a doutrina seja considerada. Então, é importante trabalhar essa questão argumentativa, do argumento autoridade do latim, ad autoritatem, da autoridade que o latim tem. E por que o latim tem essa autoridade, E as fontes romanas? Ora, porque o mundo europeu estuda isso faz tempo. A Itália, o latim, o direito romano é a joia da vovó, é a joia da coroa. Portugal estuda isso, Espanha estuda isso, Alemanha estuda isso, com afinco. E veja os ordenamentos jurídicos deles. Enquanto no Brasil nós temos algumas escolas que ainda estudam o latim e o direito romano, mas nós estamos no império da superficialidade. Então, é difícil cada vez mais alguém que domine as fontes romanas e saiba utilizar isso. Agora, quando você tem um profissional versado nisso, daí é uma joia, é uma coisa que brilha os olhos, é uma coisa que se destaca nessa paisagem cada vez menos profunda e cada vez mais superficializante do direito. E as fontes e os períodos históricos, Quer dizer, isso aí você tem que dominar para saber de onde veio o texto, qual o contexto daquele texto na história e como que você vai utilizar isso nos teus trabalhos atuais. São 2000 anos, lá era uma coisa, aqui é outra, isso não interessa. Ora, se você vai estudar os fundamentos sempre interessam. Os fundamentos traduzem a natureza jurídica das coisas. Os fundamentos traduzem
como aquilo nasceu e para que aquilo foi utilizado. Então, se você domina isso, evidentemente, você domina a tua contemporaneidade. Então, por isso é importante conhecer os fundamentos. Não só no direito, em qualquer área do conhecimento. Os fundamentos são importantíssimos para o domínio do conhecimento. E a interpretação na dogmática jurídica é muito diferente do mundo romano. No mundo romano clássico, a gente tinha o pretor e o jurisconsulto, com mais destaque ao jurisconsulto, porque o jurisconsulto tinha auctoritas, e o pretor tinha jurisdictio. Mas sem a autoridade do jurisconsulto, o pretor não sabia nada. O pretor tinha autoridade, mas não tinha conhecimento. Quem tinha o conhecimento era o jurisconsulto. Então, os dois trabalhavam num compasso, e isso fez surgir a jurisprudência, a beleza da jurisprudência romana, que analisava o justo a partir dos fatos. Então, dos fatos nascia o direito. Ex fato oritorius. Diferente do nosso mundo atual. No nosso mundo atual, o direito nasce da norma. Nasce das leis. Então, alguém pode opor isso. Falar, olha, você está num sistema que não existe mais, que afinal de contas... Tal. Ou seja, todo esse sistema gerou um direito que foi desembocar lá no século XVII no movimento codificador moderno e que o sustento desses ordenamentos jurídicos foi o corpus juris civilis. Então, o recheio, né, o interior desses ordenamentos jurídicos foi o direito romano. Então, se você domina o direito romano, você transita nesse mundo normativo, dogmático. Essa que é a verdade. Então, afirmar isso não tem tanto sentido, porque se você diz, não, mas lá não tinha dogmática, agora tem. Não importa, você pode utilizar essas fontes romanas. Claro que isso demanda estudo, demanda dedicação, demanda uma série de coisas aí. Isso não cai do céu. Tá? E por que tudo isso? Né? Por que buscar isso? Porque há, como eu falei, uma autoridade dessas fontes. Autoritas do jurisconsulto. O argumento ad autoritatem das fontes romanas ainda é muito forte, não tem como não ser. Né? E o latim é um instrumento para isso. Vocês estão vendo nas aulas anteriores aí. Só que hoje nós vamos falar da nossa prática dos tribunais, da prática que é possível argumentar em torno disso. Né? Vamos falar também desse problema das interpretações das leis, porque a interpretação da lei gera um conflito de significados. E aí o latim, os brocados e várias coisas que estão repousando lá no direito romano podem nos ajudar. E aí há uma crítica, né, na existência da norma jurídica. Uma crítica ao texto, uma crítica a erros do texto, da norma, e uma crítica de erros conceituais, de redação e coordenação no conjunto das leis. Isso existe na arte da decisão. Né? Nós temos uma arte da decisão que se vale disso. Né? Nós precisamos dar essa determinação dos sentidos das normas. E sem determinar o sentido das normas, as normas podem significar dezenas, centenas de coisas. Claro que, se há uma crítica constante ao texto da lei, se há erros materiais no ordenamento jurídico, porque também se não existissem esses erros, não precisaria advogado, nem juiz, nem nada. E esses erros conceituais serão resolvidos pelo intérprete. Então, essa determinação de sentido, ela é importantíssima na atuação dos profissionais do direito. E aí nós temos o que se chama a arte da decisão. Claro que nós temos a arte da argumentação, porque o direito é a argumentação em estado bruto. Você constrói discursos e constrói fundamentos para o teu discurso jurídico. Portanto, o direito é a arte de argumentar juridicamente, com conceitos, com normas, com doutrina, com latim, com fonte romana, com tudo, e ordenar isso, e chegar
uma conclusão. Para quê? Para auxiliar na arte da decisão, de decidir bem o caso, de decidir o problema do enfrentamento do caso concreto com a previsão normativa, ou a ausência da previsão normativa. Também tem mais essa. Então, tudo isso, né, é auxiliar, é argumento, é fundamento para a arte da decisão. Agora nós vamos aqui iniciar a nossa aula propriamente dita. Como que nós chegamos a esse auxílio das fontes romanas e dos brocardos que dizem respeito à interpretação e à aplicação do direito para um conjunto ótimo de atuação nos tribunais, nos trabalhos acadêmicos, nas petições, nos recursos e por aí vai. Vejam isso aqui, que joia! Cada texto desse é uma joia lapidada, é uma joia muito bem construída, né? Quando o verbo assunto clara, não admitatur mentes interpretatio. Olha aqui, ó, em sendo claras as palavras, não se admite a interpretação da mente. Claro que a interpretação já é um processo mental. Mas se há claridade na interpretação, por que criar coisas fora daquilo? Esse é um argumento que você pode colocar na mesa, numa disputa judicial, numa disputa de interpretação. In claris non fit interpretatio, quando o verbo assunto clara, non admitatur mentes interpretatio. Você pode colocar isso na mesa, olha, não, isso não admite interpretação. Ou admite aquela interpretação clara. E qual é a interpretação clara? Normalmente é a interpretação gramatical, a interpretação literal. Está escrito ali aquilo. Salta aos olhos aquela solução. Então não há necessidade de tergiversar sobre aquele conteúdo. Não há o que se desmembrar ou descobrir em cima do que está claro, está evidente. É isso que esse brocardo, né, quer significar. Interpretatio cessa in claris. Cessa a interpretação nas evidências. Mas quais evidências? As evidências podem ser fáticas, né? Um fato manifestamente, notório, comprovadamente robusto, ou uma norma muito clara, muito evidente, muito bem escrita, que se encaixa perfeitamente naquela situação. Então, cessa a interpretação nessas evidências, tanto normativa como fáticas. Muito bem. A lei é boa desde que dela se faça uso legítimo. Esse também aqui é um mundo, né? Bonas lexi quis ea legitimitatur. A lei é boa. A lei sempre é boa, às vezes não é boa. Desde que delas faça uso legítimo. E as leis injustas? Ou as leis ilegítimas? Ou as leis inconstitucionais? Ou as leis manifestamente inconstitucionais? Ou as leis ilegítimas, feitas para uma finalidade específica, para beneficiar certo grupo? Dá para se questionar. Está aqui um brocardo que nós podemos trazer à baila nessas discussões. Esse eu acho espetacular. Qualquer variedade do fato, por mínima que seja, reforma, altera o direito. Qua libet minima facto varietas ius reformat. Eu comparo assim com um navio que vai para uma viagem. Se você inclinar um pouquinho o ângulo do navio, ele vai parar lá no outro continente. Porque pequena diferença de fato induz grande diversidade de direito. É esse o caso. Aí você vai argumentar sobre o fato. Aí o teu argumento é sobre o fato que você comprovou em juízo. Não é fácil comprovar fatos. Você precisa testemunhas, precisa perícia, às vezes, precisa prova documental, precisa reconstituir o quadro fático das coisas. E, às vezes, você pega testemunhas titubeantes, o próprio autor se equivoca,
né? O próprio autor coloca na berlinda, porque ele afirma uma coisa no seu escritório, na audiência fala outra coisa, fica nervoso, esquece, titubeia. Então, provar, às vezes, as coisas não é tão fácil. Mas, desde que você prove, vai dali sair o direito. Por exemplo, na legítima defesa, a diferença entre legítima defesa e homicídio. O sujeito atacado se prontificou a repelir aquela força, aquela ameaça, e atuou em legítima defesa. Agora, o sujeito atirar no outro, ir lá, colocar uma arma no punho da vítima e dizer que ela o ameaçou, é outra situação. Né? Houve um homicídio com uma tentativa de construção de um cenário fático que não correspondeu à realidade. Portanto, qualquer variedade de fato, né, um contrato assinado com data retroativa, enfim, essas coisas que acontecem no dia a dia da sociedade, essas fraudes, tudo isso aí. Isso é uma comprovação fática das coisas, que posteriormente vai a juízo. Então, é preciso ter firmeza nessa reconstrução fática. O Brasil não trabalha isso nas faculdades de direito. Quem discute isso muito é o direito anglo-saxão. Forma de indagar testemunhas, estratégias de discurso, tudo isso é o direito anglo-saxão. No Brasil, isso aí passa ao largo das faculdades. Deve ser tomada como interpretação aquela que rejeita o absurdo. Essa é espetacular. Interpretatio illa sumenda quae absurdum evitetur. Proibido cães, diz lá no trem russo. Entra o sujeito com um urso amestrado, com uma focinheira, um urso enorme. Senta no banco do trem e deixa o urso, né, o seu bicho de estimação, sentado do lado dele. Vem o sujeito do trem, escute, proibido cães. Ele falou, proibido cães, não urso. Meu senhor, mas se é proibido cão, imagine um urso. Isso é um absurdo. Então, a sua interpretação é completamente furada. Né? Interpretatio illa sumenda quae absurdum evitetur. Ou o exemplo do guarda bisonho, do parque. Tem uma grama, proibido pisar na grama. Tem parque que é proibido pisar na grama. Veja, esse é outro absurdo. Mas digamos que tenha lá, proibido pisar na grama. Alguém tem um problema de saúde, um ataque do coração, uma ameaça de infarto, então, e a ambulância tem que ir lá resgatá-lo. Daí esse guarda bisonho fala, proibido pisar na grama, vocês não podem passar aqui com a ambulância. E nem passar com maca, porque é proibido pisar na grama, imagine. Aí fala, olha, isso que você está falando é absurdo, porque o bem jurídico envolvido é muito maior que o pisar na grama. Então, nós vamos lá, sim, socorrer essa pessoa, é evidente. E isso em tantas outras situações em que se criam interpretações completamente absurdas, e essa interpretação tem que ser rejeitada, não pode ser aceita, porque não há como uma interpretação se desdobrar num absurdo, numa situação de grande iniquidade, por exemplo. Esse é do Cícero. Scire leges non est verba auerum, sed vim ac potestatem tenere. Conhecer as leis não é reter na memória suas palavras, mas compreender sua força e poder. Senão, o curso de Direito era um curso de 1 ano, 6 meses. Ó, está aqui os códigos, vocês leem os códigos aí, é isso que está escrito e vão advogar. Porque tem algo muito maior atrás das normas, que são valores, princípios, é a sua força e poder, é a argumentação em torno disso. E isso é um mundo jurídico, porque o direito é muito maior que as leis. Aliás, no direito romano, as leis eram um mero resultado do direito, e o direito sempre foi maior que a lei. Agora, no nosso sistema, a lei é maior que tudo. Nós perdemos o senso de justiça, o senso de direito, e ficamos aí nas bordas da fonte jurídica que o Poder Legislativo nos impele, nos dá. O Poder Legislativo, em si, bem questionável, né? Mas esse é outro debate.
Não é novidade que leis anteriores se prolonguem nas posteriores. Não est novum ut priores leges ad posteriores trahatur. Isso, aonde que nós temos isso? Ato jurídico perfeito, coisa julgada. Ato jurídico perfeito, coisa julgada. Nós temos isso. E direito adquirido. Por quê? Porque tem segurança jurídica. Então, é verdade, as leis anteriores se prorrogam, se prolongam. Porque há uma segurança jurídica no cenário jurídico que não pode ser simplesmente rompida. Claro, no caso de revogação da lei, aí se fala em expectativa do direito, quando não se perfazem os requisitos, por exemplo, do ato jurídico perfeito ou do direito adquirido. Então, falando, era mera expectativa de direito. E aí tem efeitos mínimos, máximos e médios. Mas esse é outro debate. Agora, isso é verdade, as leis anteriores, né, não é novidade, elas se prolongam nas posteriores. Mas também as leis posteriores se integram às anteriores, a não ser que sejam contrárias. Quando há uma revogação, evidentemente, essa integração não acontece. Tá? Todas as vezes que a mesma frase exprime dois significados, deve-se aceitar preferencialmente aquele que é mais apto para exprimir o sentido no caso concreto. Eu tenho um livro, foi meu primeiro livro, O Direito e o Caso Concreto, e já vão aí alguns anos, desde aquele primeiro livro até agora, eu estou aí no 20º. Né? Esse livro eu explico o direito e o caso concreto no mundo romano, a fundo, e na filosofia do direito. E, nesse caso, nós perdemos o apreço pelo caso concreto, porque o mundo romano partia do caso concreto. Não só do caso teórico, mas o caso concreto. E hoje nós não saímos disso, nós saímos da hipótese normativa e acabou. E aí o caso que se ajusta à hipótese normativa. É uma solução? É uma solução, mas você perde a vivacidade, você perde a justiça do caso. Não, mas daí cada juiz ia fazer uma sentença, mas aí tem que convencer, meu amigo. Tem que convencer. Era o que os juristas romanos faziam, eles convenciam. E por esse convencimento de justiça, eles ganhavam autoridade, auctoritas, notoriedade. E, portanto, o jurisconsulto era quem tinha notoriedade, não quem queria ser jurisconsulto. Não bastava tirar uma pós ou qualquer coisa assim, dizer, agora eu sou jurisconsulto. Não, era necessário o reconhecimento público. Reconhecimento público. Que não vem só com título acadêmico. Aliás, nossos grandes juristas não tinham título acadêmico. Teixeira de Freitas, Rui Barbosa, Pontes de Miranda, os grandes jurisconsultos brasileiros nunca tiveram título acadêmico. Eles ganharam títulos em decorrência dessa profundidade, desse estudo, dessa imensidão que foi a obra que eles fizeram. Na dúvida, e portanto, desculpa aqui, portanto, se tem dois sentidos, dois significados, é aquele que vai se ajustar melhor ao caso concreto, que é o verdadeiro, que é o melhor, que é o ótimo, né? Que é o preferencial. Na dúvida, seguir a interpretação mais benigna é tão justo quanto seguro. Olha, confirmando, né? In rea dubia benigniorum, interpretationem sec non minus justum est, quantutius. Quer dizer, na dúvida, vai pela mais benigna. Não vai pela odiosa. Vai pela benigna. Cessando a razão da lei, cessa a própria lei. Cessante ratione legis, cessa ilex ipsia. Por que cessa a lei? Por exemplo, uma lei injusta. Ou uma lei que se tornou injusta. Uma lei que tinha, eu vi uma convenção coletiva de um condomínio. Proibido os criados conversarem nos corredores. De 1940. Né? Isso é uma coisa absurda, porque como criados conversar, quer dizer, todo mundo pode, menos os criados, conversar nos corredores do condomínio. É uma lei segregacionista, inclusive.
Então, quando cessa essa razão, por diversos fatores de evolução sociológica, de tudo, cessa a própria lei, né? Cessa a própria lei. Onde a lei não distingue, tampouco o intérprete pode distinguir, que é aquela coisa da mente, né? Ubi lex non distinguit, nec interpres distinguere hipótese. Você não pode distinguir onde a lei não distingue. Não pode inventar hipóteses de distinção. Não existe isso. E, às vezes, acontece. No nosso trabalho jurídico, acontece de nós vermos isso no dia a dia. As invencionices do foro. Esse aqui é genial. Parece uma coisa que não tem nada a ver com o direito. Né? In toto partes continentur. A parte é contida no todo. Olha o que nós temos aqui. Interpretação sistemática. Há um sistema. A lei não está sozinha. Ela está com a Constituição. Ela está com a lei orgânica. Ela está com a lei complementar. Ela está e pode estar com a lei que foi revogada. Ela está no conjunto das decisões dos tribunais. Ela está de acordo com a doutrina, ou não. Quer dizer, isso é um mundo de coisas que nós examinamos no nosso dia a dia. Porque o primeiro passo para interpretar o direito é a diagnose da lei, descobrir a norma que se aplica. O segundo passo é a diagnose do fato. E se você consegue comprovar essa diagnose do fato. Então, a partir dessas duas diagnoses, que não é um diagnóstico médico, mas é um diagnóstico jurídico, você vai ter que entender que isso está num conjunto e num sistema, não está isolado. E, portanto, a leitura tem que ser uma leitura do sistema. A parte é contida no todo. Olha que maravilhoso esse brocado. Em causas iguais, a equidade requer direitos iguais. É a questão do recurso repetitivo, muitas vezes, é a questão da súmula vinculante. A equitas in paribus causis, paria jura desiderat, ou para iura desiderat. Em causas iguais, a equidade requer direitos iguais. A equidade tão maltratada, tão mal compreendida, tão indefinida na nossa atualidade, e que no direito romano era perfeitamente compreendida pelos jurisconsultos, pela sociedade, pelas pessoas. A equidade que se perdeu no tempo e entrou nos catálogos normativos e, com isso, diminuiu de tamanho e se perdeu, assim como a justiça se perdeu. Hoje nós não aplicamos justiça, nós aplicamos o direito, a regra, a norma, que não necessariamente contém o justo ali. Esse é outro debate importante. A regra benigna deve ampliar-se, a odiosa restringir-se. Se há uma restrição, ela tem que ser tratada como restrição e não ampliada. Se há uma regra benigna, ela pode ser ampliada, porque ela não é restrição. Então, é uma regra possível de ampliação. Então, naquelas regras amplas, se interpreta de forma ampla. Naquelas normas que restringem, não pode se ampliar, tem que se interpretar restritivamente. Benigna amplianda, odiosa restringenda. Das minhas referências, meus caros, eu quero dizer que eu podia pegar diversos livros, desde livros de brocardos e traduções, uma série de coisas. Eu fiz uma opção metodológica para oferecer aos senhores esses brocardos, pelo Compêndio de Hermenêutica Jurídica do Paula Batista, que é um compêndio clássico. Foi reeditado aí há alguns anos atrás, e é um compêndio clássico. Eu tenho, inclusive, a versão da primeira edição, mas é isso. Tudo que tem lá nesse Compêndio de Hermenêutica Jurídica, você pode utilizar no seu dia a dia. E o fundamento dessa hermenêutica jurídica são as regras em latim, que tem no Digesto, que tem nas Institutas de Gaio, que tem um monte de fontes romanas, porque eles sempre se preocuparam com isso. Mas não se preocuparam tanto em interpretar, mas em formular conceitos que se utilizavam no sistema. E aqui esse compêndio ele se preocupa com o método da interpretação e com aqueles brocados que nós podemos utilizar
no nosso dia a dia. E pasmem, esse compêndio é atualíssimo. Nós temos leis de interpretação, a LIMBD, nós temos princípios, leis que expõem maneiras do intérprete se comportar, de que princípios eles devem seguir, enfim. A nova lei de licitações, por exemplo, tem mais de 100 princípios, é uma loucura. Até definir esses princípios vão 100 anos. Aí, aí a lei já está revogada faz tempo. É a mania dos princípios, que é uma espécie de saquinho de jogo do bingo, que se tira um princípio e se interpreta. Isso não é possível, né? Há de ter método, há de ter formas, há de ter clareza e simplicidade, e singeleza nessa interpretação. E esse compêndio é uma lição de tudo isso. Por quê? Porque ele se arrima em fontes romanas, em autores, no latim. É por isso que quem estuda essas coisas tem segurança no seu raciocínio jurídico. A Interpretação e Aplicação das Leis é um livro clássico do Francesco Ferrara, uma tradução portuguesa pela Armênio, editora, e é um livro também clássico de interpretação. Eu creio que em filosofia do direito nós tínhamos que estudar eminentemente interpretação. Com todo o respeito à filosofia, às correntes filosóficas que embasam tudo isso, é verdade. Mas método de interpretação, isso um pouco se perdeu nas graduações. Se perdeu um pouco nas graduações. E é importante resgatar isso, porque há muita confusão. Só que para você ter método, você precisa de conteúdo. E para você ter conteúdo, você precisa de fundamento. E para você ter fundamento, você precisa de conhecimento no direito romano e nas fontes romanas. Aí que a coisa pega. Então, você vê a USP se destacando no cenário nacional e internacional, por quê? Porque eles levam o direito romano como se fosse aquela joia da vovó, aquela joia da coroa. Assim como as grandes faculdades do Brasil, algumas delas pouquíssimas, e as faculdades aí da Europa como um todo, no geral, elas preservam isso. Preservar os fundamentos é fundamental. É só isso. O Tratado de Argumentação do Perelman e a Titeca, ele também é um reforço muito interessante para isso, né? Ele traduz essas ideias que eu coloquei para vocês, só que ele analisa essa interpretação de forma bem metodológica. Claro que a argumentação no mundo romano não era só argumentação do direito. Era a argumentação, por exemplo, das peças oratórias. Uma oratória não era o sujeito saber gesticular, ter uma voz impostada, saber se dirigir ao público. Isso também é oratória. Mas oratória no mundo romano era articular o discurso com fundamentos ordenados. Exórdio, o conteúdo, peroração no final, a chave de ouro, sentimentos, o teatro grego aplicado à oratória, com sentimentalismo nos argumentos próprios para isso, que são utilizados no tribunal do júri, por exemplo. Então, estudar tudo isso é estudar o que é o direito hoje. O direito romano serve para o direito penal, serve para o direito administrativo, serve para o direito civil, serve para o direito público, serve para tudo. Porque a mãe é o pai de todas as coisas. Inclusive na sustentação oral, por exemplo, dos tribunais. Grandes oradores não nascem do nada. Eles têm conteúdo. Mas não adianta você ter conteúdo e não saber ordenar esse conteúdo e apresentar esse conteúdo de forma convincente. E é justamente isso que o latim, o direito e essa interpretação e aplicação das leis utilizam para sustentar um discurso hermenêutico coerente. Então, se nós não estudarmos o latim, o direito romano,
os brocardos jurídicos e esse sistema, nós não conseguiremos, efetivamente, comprovar de forma robusta as nossas teses jurídicas. E, portanto, o latim, e já estou concluindo, meus amigos, minhas amigas, ele serve não só para a cultura jurídica, olha, o sujeito é culto, que bacana. Não, ele serve para o teu dia a dia dos tribunais, o dia a dia das procuradorias, o dia a dia dos escritórios, o dia a dia das tuas peças, dos teus trabalhos acadêmicos. Ele serve para isso e muito mais. Ele serve para o teu engrandecimento cultural. Porque isso tudo não é só jurídico, é eminentemente humanístico. Porque quando você fala de justiça, né, justiça est constante, perpetua voluntas, jus sum quic tribuendi. Justiça é esse conteúdo, essa vontade constante e perpétua de atribuir o ius de cada qual. Mas é aquele ius que mira a justiça, não é o ius dogmático. E, portanto, para nós encontrarmos a justiça, nós temos que trabalhar com essas categorias. Para afastarmos, por exemplo, a interpretação absurda. Para afastarmos, por exemplo, restrições odiosas. Para afastarmos interpretações que não estão previstas. Para afastarmos leis que não têm legitimidade. Isso é apenas uma janela de todo esse mundo que o latim e o direito romano nos oferecem. Esse cabedal precioso e profundo que está aí à nossa disposição, à disposição dos tribunais, para não fazerem besteiras, à disposição das procuradorias, à distribuição dos tribunais superiores, das cortes constitucionais, para que elas possam julgar bem, para que elas possam exercer a arte da decisão. É aí que repousa esse conteúdo que não se esgota nessa aula. Essa aula é um mero voo rasante sobre tudo isso. Mas é isso e muito mais. E, portanto, eu deixo aqui o meu abraço a todos vocês e o meu sentimento de gratidão, uma por terem chegado até aqui, e terem compreendido que sem o latim, sem o direito romano, não há interpretação e aplicação das leis. Não há ordenamento jurídico que se sustente, porque sem fundamentos você não tem ordenamento jurídico. E o fundamento meramente dogmático não se sustenta por si próprio, mas precisa de algo mais. E esse algo mais são as fontes. Só que para chegar lá, tem que se trilhar um longo caminho. E esse caminho que nós estamos trilhando aqui no Ius Dicere, na UFSC, e toda essa pleiade de pessoas que estão aqui reunidas para discutir o direito romano, o latim, as fontes, e tudo isso que nos embebece de sabedoria, de conhecimento, de cultura jurídica. Cultura jurídica, a tão perdida, né? A tão esquecida cultura jurídica. E isso não é um processo de uma semana, não é um processo de um dia, é um processo de muita leitura, de muita dedicação, de muito esforço. Esse esforço que vocês estão fazendo aqui, esse esforço que nós fazemos com prazer, com alegria, com encanto, com leveza. Meu muito obrigado a todos, fiquem todos bem, e fica aqui o meu abraço fraternal a todos os componentes e os ouvintes do Ius Dicere, especialmente ao professor Pilate, ao Lucas, aos professores que me antecederam, e toda essa plateia maravilhosa que nos brinda com a sua audiência qualificada. Muito obrigado.